Confesso aos irmãos que de ontem para hoje eu enfrentei uma grande batalha para chegar aqui, mas para a glória de Deus eu estou aqui. Minha filha pequena acordou com muita febre, a ponto de delirar de madrugada, e essa febre não baixava, a gente medicou. E teve uma hora que eu disse: minha filha, vamos orar, porque Deus é um Deus que cura. Aleluia! Ela disse: é, né, mamãe? Eu disse: é verdade, vamos orar. E nós oramos para a glória de Deus. O Senhor chegou ali Glória a Deus. com resposta e com cura. Amém? Eu sou grata a Deus por isso. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias juntamente comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Iremos ler alguns versículos deste texto. Amém? Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite. Tem duas Julianas aqui, né? Estou feliz em ver as duas, mas eu louvo a Deus pela vida da irmã Juliana, a esposa do irmão Gleison. Quando eu vinha chegando ali, eu avistei ela. E eu digo isso de coração, que o meu coração se alegrou pela vitória de Juliana, porque Deus é fiel. E quando tem uma igreja orando por a gente, e Deus quer fazer, o milagre acontece. E o meu coração ficou radiante ao ver a vida de Juliana, porque Deus é fiel. Ele ainda é Deus que opera e não deixa marcas. Aleluia! Todos encontraram? Amém. Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e chegando-se diante dele, disse: eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Aleluia, glória a Deus, amém. Louva a Deus por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra muito conhecida da igreja. Quem não conhece a história de Naamã? Naamã era um homem muito conhecido na Síria, conhecido do seu Senhor aqui da terra e conhecido do Senhor dos céus. Naamã era um homem muito famoso devido ao seu potencial de guerra.
era um homem que havia sido escolhido a dedo para ser o capitão do supremo exército da Síria. E Naamã encontrava-se diante de uma situação muito difícil. Apesar de ser um homem influente e um homem de ter acesso a tudo que ele queria dentro daquele país, ele estava com um problema insolúvel diante dos seus olhos. E nós sabemos que de repente chega uma menina escrava na casa de Naamã, e de repente o conselho dessa menina é ouvido, e Naamã se desloca até Israel, como a gente leu, recebe a cura e conhece o Deus dos céus. Diante deste grande resumo, ou melhor, pequeno, eu quero frisar para vocês, não é a história de Naamã, mas Deus ministrava ao meu coração sobre a serva de Naamã. Aleluia! Nem era totalmente de Naamã, ela era serva da esposa de Naamã. E Deus começava a falar ao meu coração a respeito desta menina. Naamã era um homem de guerra, e por várias vezes ele havia invadido a terra de Israel para enfrentar grandes batalhas. Em uma dessas batalhas, esta menina foi trazida como escrava para a casa de Naamã. E quando Deus começava a ministrar no meu coração esta palavra, Deus falava comigo assim, que ela poderia ter sido deslocada para a casa de qualquer uma das outras autoridades da Síria, mas Deus quis que ela fosse deslocada. Glória a Deus! Glória a Pois Deus é quem escreve a nossa história. Aleluia! Quem conhece o início, Glória a conhece o meio, e é Ele quem conhece o fim. Aleluia! Aleluia! E naquele dia, depois de uma guerra contra Israel, o povo de Deus, a palavra do Senhor diz que Deus, quem deu vitória a Naamã contra os sírios. Aleluia, glória a Jesus. É até assustador, né? Eles eram adversários do povo de Deus. Mas Deus tem seus meios de trabalhar. Muitas das vezes ocorrem situações na nossa vida que aos nossos olhos é contraditória. Mas Deus tem um plano traçado para toda e qualquer situação. Aleluia! E em resposta àquela guerra, Naamã trouxe para casa a vitória. E em resposta a esta vitória, trouxe também uma menina escrava. E quem era essa menina? Estudiosos dizem que ela era mesmo uma menina. Ela tinha entre 12 e 14 anos. Aleluia. Teve sua vida devastada. Teve seus parentes mortos. Teve que abandonar a sua terra. E quem era esta menina? Apenas uma cativa em terra desconhecida. Nem a tribo dela foi mencionada, nem tampouco o seu nome. Mas Naamã, todo mundo sabia quem era. Aleluia! Quem era ela? Apenas a escrava da esposa de Naamã. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Mas diante de todo esse cenário bíblico, Deus resolve usar a pequena figurante para ser a grande personagem dessa história. Aleluia, porque esse é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que Ele pega as coisas que não são para aniquilar as que são. Aleluia. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia! E o que tinha a ofertar uma menina de 12 anos. Aleluia. Cativa, sozinha, desprezada, desconhecida. Chega aquela menina no país da Síria. Tudo era estranho para ela. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não tinha sequer um parente. Oh, aleluia. Aleluia. Não tinha sequer um lugar para chamar de casa sua. Havia tudo sido roubado da sua história. Até os deuses daquela menina eram diferentes. Aleluia. Mas ela carrega consigo algo que só o Deus de Israel me Aleluia, glória a E Deus. chega aquela menina vazia. Aleluia, aparentemente vazia. Não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha vez e nem tinha voz. Mas ela tinha consigo o Deus de Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor
Senhor diz que as tropas saíram e levaram ela presa. E ela ficou a serviço da esposa de Naamã. E chega aquela menina na casa e começa a observar o cenário da casa de Naamã. Ela vê que Naamã, como eu já falei, é um homem muito influente. É um homem do coração do rei da Síria. E começa ela a olhar todo aquele cenário. Talvez achar tudo perfeito. Mas de repente ela observa que um grande caos se instalou-se dentro da casa de Naamã. E o pior de tudo, era um segredo que ninguém sabia. Todos olhavam para Naamã, achavam que a família de Naamã era perfeita, que Naamã tinha uma posição perfeita na sociedade e nada lhe faltava. Mas estava ali, Naamã, apesar de influente, estava ele leproso. Carregava consigo uma enfermidade terrível. Como nós sabemos, naquela época a lepra era uma enfermidade desprezível, que afastava você da sociedade, que você era julgado por ter cometido pecado. E aquele homem estava enfrentando esta situação em silêncio. E talvez aquela menina pense: eu tenho Deus de Israel. Aleluia. Quem será o Deus de Naamã? Aleluia. E com toda aquela investigação daquele cenário, aquela menina descobre que Naamã adorava um Deus chamado Rimon, que era o Deus da tempestade. Creio eu que ela disse em seu coração: realmente uma tempestade instalou-se dentro dessa casa. Mas traz ele consigo armas de guerra, posição, nome, mas comigo trago eu a resposta para essa situação. Aleluia. O rei da Síria, nem o exército, nem a sociedade, nem tampouco a família de Naamã com todos os seus recursos. Sem vez, sem voz e destino. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nem nome ela tinha. Aleluia. Saramanasuriando, ribana. Nem nome ela tinha. E Aleluia. aquela criança chega e começa a olhar. Aleluia. E Deus soberano, aleluia, que nos trata de dentro para fora. Aleluia. Começa a ver a dor daquela Bendito criança. é Deus. Era apenas uma criança. Bendito é o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Deus. A mercê dos deuses dos seus senhores. Chega aquela menina que não nega o Deus de Israel. Era a oportunidade que ela tinha de dizer: não, eu não tenho Deus. Não tem ninguém aqui. Glória a Meus Deus. pais não estão. Nem sequer um amigo da minha terra veio comigo. Ninguém está me vendo. Mas ela carregava consigo uma fé indestrutível. Aleluia. Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E quantas vezes nós nos colocamos diante de situações, de circunstâncias que nos achamos tão pequenos e desprezíveis. Mas eu quero te dizer: se não tens o Deus de Israel dentro de ti, tu tens um grande Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E Deus começa a Aleluia. Glória a ministrar Deus. dentro do coração daquela menina uma compaixão corajosa. Aleluia. Aleluia. Um sentimento de empatia que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Chorais com os que choram, se alegrai com os que se alegram. E aquela menina, mesmo criança, abriu a porta do seu coração para que Deus ministrasse esse sentimento. Palavra tão conhecida em nosso meio por esses dias. Mas quantas das vezes nós somos tão antiempáticos, tão antiempáticos. E Deus ministrava essa palavra no meu coração e eu dizia: Deus, me perdoe. Aleluia. Ela era só uma menina e deixou brotar dentro de si uma pessoa. E eu sei que nesta noite, sim, eu não tenho nada, mas tem um Deus aqui
da sua senhora, no versículo 3, que diz assim: e disse ela à sua senhora: Aleluia, glória a Deus. oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Creio eu que quando essa menina chegou diante da sua senhora, começou a passar um filme assim na sua mente, e ela sem entender nada. Penso eu, irmãos, que por vezes, quantas indagações, quantas questões emocionais se movimentaram na mente daquela criança, longe dos pais, desamparada. Mas algo me chamou a atenção, que os pais dessa menina plantaram dentro dela o temor do Senhor. Aleluia. É tão importante o que nós plantamos dentro do coração dos nossos filhos. Aleluia. Às vezes nós pensamos que não é nada. Aleluia. Aleluia. Ele estava sozinho, mas carregava consigo uma grande base, uma grande raiz. Ela tinha todas as razões para fugir, para espraguejar o seu Senhor, para se esconder diante desse problema. Mas Deus chegou ali na vida daquela criança e Aleluia. disse: através de ti. Oh, aleluia. Aleluia. É através de ti que estás vendo este valentão morrer aos poucos, que eu vou restaurá-lo, porque eu sou o Deus de Israel na tua vida. Aleluia. Creio eu que começou ela a dizer assim: Deus, que sentimento é esse dentro de mim? Aleluia. Que sentimento é esse? Tu sabes, Deus, quem é Naamã? Foi ele quem acabou com a minha história. Foi ele quem me tirou da minha terra. Foi ele quem matou os meus amigos. Por que, Deus, esse sentimento dentro de mim? E tantas perguntas invadiam a mente daquela criança, creio eu, naquele momento. Mas algo maior a fez criar coragem de chegar diante da sua senhora. Aleluia. Ela não tinha respostas para estas perguntas, mas ela tinha resposta para a cura de Naamã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que de repente a senhora estudou aquela menina. E às vezes, irmãs, a Bíblia é tão profunda que a gente fica pensando assim: como assim? Ela falava um idioma diferente. Talvez fosse até ruidoso escutar aquela menina conversar. Mas quando Deus manda, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. quando Deus manda você ouvir, Aleluia. isso não é nada. Aleluia. Quando Deus manda, o conselho é escutado. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Naamã era um homem de Glória a conselho. Deus, aleluia. Quantos conselheiros já devem Aleluia, ouvir glória a até aqueles que sabiam do problema de Naamã? Aleluia, subindo na barra, subindo na barra. Aleluia. Canta na abraço. E calabaço. Não estuda nem estudar, Assume couve, assume. mas ela tinha dentro de si uma fé inabalável. Rime canto, rima na Aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. E a certeza das coisas que não se veem. Aleluia. Ela carregava consigo esta fé e sabia que o seu Senhor seria curado. Glória a Deus. Aleluia! Quantas vezes queremos desistir? Que exemplo, que exemplo! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ao invés de esconder a sua fé, ela usa. Pois ela descobriu que a sua fé poderia florescer nas mais difíceis circunstâncias. Aleluia. E mesmo sem entender, ela sugere. E de repente a sua senhora escuta a sua voz.
E disse: peraí. Ela disse que lá na terra dela, creio eu que ele já tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel, pois o nosso Deus ele é conhecido. Aleluia. Eu vou comentar com meu esposo. Vai que ele escuta também. A palavra do Senhor diz que ela foi até o seu marido e disse: meu marido, aquela escrava que tu trouxesses depois da guerra da Síria, aquela tu sabes, né, que teve a vida arruinada, creio eu que ela pensou. Ela teve compaixão de ti, ela se Aleluia. preocupou contigo. E me disse que lá na terra dela tem um profeta. Aleluia. Que se você for até lá, a tua lepra será curada. Aleluia. Até então, creio eu que ela alegrou-se quando viu a sua senhora e o seu senhor ouviu a sua voz. Mas eu creio que ela pensou: quando chegar diante do rei, o rei vai dizer: quem é essa escrava para sugerir isso? Oh, aleluia! Nem ela sabia o tamanho do seu valor. E chega Naamã diante do rei. Olha só como Deus é lindo. E eu 2h da manhã preparando essa palavra, muito preocupada. Tá aí minha filha Lídia. Eu disse: minha filha, eu estou tão preocupada. E eu comecei a contar a ela o que Deus estava me falando. E chorava ela de um lado e eu do outro, porque isso é a palavra de Deus. Ela entra na nossa Aleluia. Glória a Deus. Deus. Ela fica por dentro. Ela nos cura, nos beneficia. E creio eu, aleluia, que quando chegou diante do rei esta notícia, o rei, a palavra do Senhor disse que o rei não questionou. Aleluia. Glória a Ele disse Deus. assim: vá. Ele deu uma ordem, do verbo ir, uma ordem que teria que ser cumprida naquele momento. Ele não disse assim: Naamã, peraí, tu vai vir uma escrava? Não, porque quando Deus está no negócio, Ele se responsabiliza por tudo. E Ele disse: vá, peraí que eu vou resolver agora por você. Vou eu falar com o rei de Israel. Aleluia. Mas Deus é tão maravilhoso que a gente não entende. A Síria acabava de ter ganhado uma guerra contra Israel. O rei de Israel estava com o coração assustado, quebrantado em relação ao rei da Síria. Então, a partir deste momento, a gente passa a entender a permissão de Deus da Síria vencer a Israel. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Aleluia. E assim não é diferente na nossa história. Tem coisa que a gente nem entende que está vivendo hoje. Mas eu quero te dizer nesta noite: deixa Deus trabalhar. Aleluia. Deixa Glória a Deus Deus. fazer. Ele está abrindo os caminhos do silêncio. Você crê que Deus está abrindo os caminhos no meio deste silêncio? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E quando ele entra em contato com o rei de Israel, eu creio que o rei de Israel disse: agora mesmo que eu sou doido, vive outra guerra para cima de mim. Aleluia. E Deus estava trabalhando. Aleluia. Ele nem pediu permissão para Naamã, e ele disse assim: olha, quando chegar essa carta, tu já espera que Naamã está chegando por ali. E aquela menina que era desconhecida, estrangeira, sem vez e sem voz, de repente, eu dizia a Lídia, tinha tantas pessoas naquele país que nasceram e se criaram e eram totalmente desconhecidas do rei da Síria. Mas aquela menina agora era conhecida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pois Deus apresentou ela em meio à dor, Glória a em meio ao sofrimento, Aleluia. em meio à escravidão. É Deus quem apresenta. Aleluia. Glória a Deus. E aquela menina passa a ser conhecida do seu Senhor.
Síria. E creio eu que ela ficou conhecida até do rei de Israel, não sei. Apesar de ser o seu rei, talvez ela também fosse desconhecida. Mas apesar de tudo, ela era fiel a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou ter uma palavra muito extensa, já estou terminando. E de repente sai o rei Naamã em busca do seu milagre. Chega Naamã diante da porta do profeta. E a palavra do Senhor diz que o profeta não sai. Eu creio que chegou o mensageiro e disse: ei, tu não sabe quem está aqui. Não é Naamã, o valentão do exército do rei da Síria. Pois bem, é ele que está aí com um problema muito grande, a lepra. Mas creio que o homem de Deus já estava informado. Aleluia. E Deus não queria curar só o corpo de Naamã, mas Deus queria curar a sua alma. Aleluia. Pois Deus é aquele que conhece o homem por dentro e por fora. E aquela menina chegou na casa de Naamã com duas missões: a cura e a salvação. Glória a Deus. Eu pergunto para você nesta noite: qual é a tua missão? Aleluia. Aleluia. A missão que o teu rei te confiou. Que tu por vezes diz: eu sou escrava, eu sou desconhecida, eu não tenho vez, eu não tenho voz. Eu quero te dizer que esta missão foi Deus quem te confiou. E é o Deus de Israel que vai contigo. E o profeta não sai. Manda um mensageiro e diz assim: diga ao rei Naamã que é para ele ir lá no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. E Naamã ficou um pouco irritado com isso. Ele não gostou muito não. Era um homem que estava numa situação muito difícil, mas ainda tinha o coração muito duro. E Deus sabe quebrar o coração do homem. Aleluia. E o profeta nem saiu. Naamã achou aqui uma grande humilhação, mas Deus estava trabalhando na vida de Naamã. E eu, minha menina em casa, dizia assim: meu Deus, o que será que está acontecendo? Imagina se Deus me curar esse homem. Quando esse homem voltar aqui, eu já sou escrava. Meu Deus, que situação eu vou ficar? Mas Deus, Ele honra quem é fiel à palavra dele. Eu quero dizer para você nesta noite: seja fiel, pois tem honra de Deus chegando para a tua vida. Não há honra maior nessa terra do que a nossa vida ser uma ponte para a salvação de Glória a Deus. não há maior honra nesta terra. Aleluia. Que o bem que podemos compartilhar com o nosso próximo não há honra maior nesta terra do que dizer que o Deus de Israel é o nosso Deus. E Naamã vai e diz assim: não, onde eu moro tem os rios mais lindos, o Rio Jordão e o Rio Barreto. Que vou eu buscar? A lepra já é uma doença tão grande. Irmãos, a lepra era uma doença tão grande que ela chegava a ponto de apodrecer partes do corpo. E essas partes se soltavam e você não sentia nada, era dormentes. Era uma doença terrível, a qual você ia morrendo aos poucos. Mas Deus sabe, meu velho, por quê. Deus sabe a quem Aleluia. prova. Naamã era um valentão, mas ele tinha que se render a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você que não desista de orar, que Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Ele Deus. sabe o tempo. Quantos escravos, que eu creio que Naamã ainda tinha mais escravos dentro da sua casa, chegaram. Mas o tempo da vitória de Naamã foi naquele tempo. Aleluia. Glória a E eu Deus. quero te dizer que o tempo de Deus está chegando. E Aleluia. a tua vitória virá, nem que seja por uma menina. Sem voz, sem vez, desconhecida e desprezada. Mas porque Deus é
Deus. E Naamã vai e escuta os seus companheiros que foram com ele, que dizem assim: não, Naamã, tu já está nessa situação. Veio que ele disse assim: pelo amor de Deus, escute isso. A gente veio da Síria até Israel. E você vai negar por causa de um orgulho, uma vaidade de se banhar no rio barrento. Quantas das vezes o orgulho nos impede de receber tantas bênçãos de Deus? Aleluia. Mas o Deus que nos faz mergulhar no rio Jordão e nos transformar está aqui. Aleluia. Aleluia. E chegou Naamã diante do Jordão. Louvado seja. E a palavra do Senhor diz, no versículo 14, veja comigo: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. E voltou, olha só, ele voltou ao homem de Deus, juntamente com toda a sua comitiva. E chegando-se, pôs diante de Eliseu e disse: eis que agora eu sei. Ele ouvia falar. Aleluia. Aleluia. Mas agora não sabia de perto quem era o Deus que poderia curar aquela lepra. Que nem a medicina daquele tempo nada tinha curado. Ele viu de perto quem era este Deus. E não achando pouco, Deus já tinha curado também a alma do Naamã. Glória a E Jesus. o profeta, creio eu, que não sabia. Mas Naamã vai e diz: eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E a menina, irmã Laura, fica como na história da menina de novo para me encerrar. Naamã agora está curado, livre de toda a sua dor. E aquela menina, creio eu que quando Naamã saiu para Israel, ela pensou assim: como assim? Devia ser eu voltando para a minha terra. Oh, aleluia. Como assim? Devia ser eu pisar na minha terra natal. Aleluia. Mas esse sentimento de dor, irmã Rosângela, não frustrou aquela menina. Oh, aleluia! Porque ela entendeu o recado. Ela estava Aleluia. sendo um canal de Deus na vida de Naamã. Aleluia. E para encerrar, eu digo a vocês: creio eu que se aquela menina tivesse um diário para escrever a sua história, ela diria o seguinte: sabe, eu continuo escrava. Talvez eles não sabem nem sequer o meu nome ainda,